Bom dia, alunos, tudo bom com vocês? Então, primeiramente, feliz ano novo para cada um de vocês. Estamos na nossa primeira aula de 2022 aqui e, se Deus quiser, a nossa última aula online que a gente vai ter durante todo esse decorrer aí até o vestibular, tá bom? Então, nossa aula a gente vai tratar a unidade 15, tratar um pouquinho sobre circunferência e círculo. Vocês vão ver que essa aula é bem extensa, tanto até na apostila de vocês ela ocupa várias páginas. Então não tem como eu ficar dando uma super explicação e dar um monte de exemplos e falar tudo que é possível sobre cada um desses assuntos. Então vai ter alguns assuntos que eu vou sim dar uma ênfase maior, que são mais cobrados, que a gente vê bastante, porém vai ter alguns assuntos que eu só vou passar por cima, mostrar alguma imagem assim, dar uma explicação bem breve, e se vocês tiverem alguma curiosidade extra, quiserem dar uma ênfase extra nesse exercício, nesse conteúdo, aí vocês vão olhar na apostila de vocês. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que tiverem, tudo bem? Mas por conta do tempo, não vai ser tudo tratado com detalhes nessa aula. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje sobre circunferência e círculos. Primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês aqui é o que é um círculo e o que é uma circunferência. O círculo, ele é toda essa parte branca aqui, ó. Então aqui a gente tem o nosso círculo coberto por toda essa região aqui, está sendo pintada em branco, né? Então esse aqui é o nosso círculo. E o que é uma circunferência? A circunferência, ela é só, falando assim a grosso modo, é só a bordinha do nosso círculo, tá bom? Ó? Então é só aqui o que tem em volta, essa partezinha que eu coloquei de vermelho. Até puxei uma setinha vermelha aqui para colocar circunferência para vocês identificarem. Então, o círculo, ele é toda a parte branca e toda essa parte vermelha, e a circunferência isso mesmo. O círculo é toda a parte branca e vermelha, e a circunferência é só a parte vermelha. Então, quer dizer que a circunferência toda está contida dentro do círculo? Sim, isso é verdade, tá bom? Então, o círculo é o somatório de tudo, e a circunferência é só a partezinha da borda, vamos falar assim, a bem grosso modo. E para a gente trabalhar com a circunferência e com o círculo, a gente vai ter alguns elementos para conseguir ver melhor todas essas medidas. Então, eu vou apresentar para vocês os elementos da circunferência ou elementos do círculo. Pode ser chamado como você preferir. Na apostila de vocês, aliás, acho que está escrito como elementos do círculo. Primeiro, vou colocar o centro aqui, o centro da nossa circunferência, o centro do nosso círculo, para tornar tudo isso mais fácil. O primeiro elemento que eu apresento para vocês é o raio. O raio é o quê? É a distância do centro da circunferência até a circunferência em si. Então, por exemplo, o raio aqui vai medir a quantidade que seja o raio. Eu não coloquei nenhuma medida específica. Mas, por exemplo, se esse raio aqui mede 3, então vamos colocar que esse raio mede 3. A distância do centro até a circunferência aqui também vai medir 3, tá bom? Então, o raio é sempre uma medida fixa, é uma constante. Não vai mudar o raio dependendo de que ponto você pegar. O raio vai ser sempre o mesmo. Além do raio, a gente tem o diâmetro. Diâmetro é nada mais nada menos do que você passar de uma extremidade da circunferência até outra, passando pelo centro. Ou seja, se eu pegar e tracejar isso daqui, ó, tá de uma extremidade até outra. Isso aqui é um diâmetro? Não, isso aqui não é o diâmetro. Por quê? Porque ele não está passando pelo centro, ele tem que passar pelo meio ali, tem que passar pelo centro da nossa circunferência, tudo bem? E o diâmetro, uma curiosidade dele, ó, mostrando para vocês, aliás, isso aqui vai medir a quantidade do raio, certo? Isso aqui também vai medir a quantidade do raio. Ou seja, a medida do diâmetro é o dobro da quantidade do raio, porque aqui a gente vai ter a medida de um raio e aqui a gente vai ter a medida de outro raio. Então, o diâmetro mede o dobro do raio. Vou apagar aqui. Outra coisa que eu vou apresentar para vocês, que é uma corda. Uma corda é o quê? É você ir de uma extremidade até outra sem você passar pelo centro, tudo bem? Então, quando ele não é um diâmetro nesses casos, que ele vai de uma extremidade até outra, ele vai ser uma corda, que vai de uma extremidade até outra aqui. Uma corda pode ser assim, pode ser desta forma aqui, pode ser desta forma aqui, desde que ela seja em linha reta e não passe pelo centro. E, por último, eu vou mostrar para vocês o que é um arco. Um arco, então, ó, dado dois pontos na circunferência. Então, por exemplo, não vale um ponto que seja aqui, ó, tem que estar na circunferência, não no círculo. Então, um ponto na circunferência, outro ponto na circunferência. E passando pela circunferência aqui, ó, a gente vai ter um arco, que vai ser esse roxinho aqui no caso, tá bom? Lembrando que um arco tem como ele ter uma medida e tem como ele ter um comprimento. Como assim? Qual que é a diferença? A medida de um arco vai ser dada em graus. Então, por exemplo, aqui, ó, fazendo essa parte aqui,
aqui vai ter um certo ângulo, que eu não sei quanto ele vai medir, então eu vou chamar ele de x aqui, tá bom? A medida desse arco aqui, ó, em graus ou em radianos, né? A medida angular desse arco aqui vai estar relacionada com esse x, totalmente relacionada a esse x. E o que é o comprimento, então? O comprimento do arco vai ser quanto ele mede mesmo. Vai ser, por exemplo, se a distância desse ponto até esse ponto, passando por essa linhazinha aqui, passando pelo arco, é de 5 centímetros, então o arco vai ter o comprimento de 5 centímetros, mas a medida vai ser dada em graus, tudo bem? Cuidado para não confundir esses termos, às vezes até eu vou confundir um pouco, mas a medida do arco é em graus e radianos. E o comprimento vai ser dado com formas de medir comprimento, metros, centímetros, quilômetros, da forma que vocês preferirem. Aqui agora a gente vai falar das posições relativas entre uma reta e uma circunferência, e isso é bem tranquilo, tá bom? Então, o que quer dizer isso? Então, aqui a gente tem uma circunferência e aqui a gente tem uma reta, tudo bem? Então, se ela passa por dentro aqui, ó, por dentro entre muitas aspas, mas se ela tem dois pontos de intersecção, porque só tem como ela ter ou dois pontos de intersecção ou um ponto de intersecção. Se ela tem dois pontos aqui onde a circunferência e a reta se cruzam, então ela é secante. A gente vai falar que essa reta ela é secante à circunferência. E se tiver só um ponto onde elas se cruzam? Então, essa reta vai ser tangente a essa circunferência. Então, se ele passa aqui, ó, só dá um toquinho, assim, vamos dizer, né? Tem a circunferência, ele só rela ali em um pontinho. Então, isso aqui vai ser uma reta tangente à circunferência. E, aliás, acho que eu não fiz um slide para isso, meio que esqueci, vamos dizer assim. Mas se, por exemplo, tem uma circunferência aqui, uma circunferência bem ruim desenhada, bem mal desenhada, mas tá bom, a circunferência aqui e aqui a nossa reta. O que essa reta é em relação a essa circunferência? Ela é tangente? Não, porque não tem nenhum ponto se cruzando. E secante? Não, também, porque não tem dois pontos se cruzando. Então ela é o quê? Ela é externa. Vou colocar aqui para vocês, EXT. Então essa reta ela é externa a essa nossa circunferência, tá bom? Eu acho que na apostila de vocês deve ter, mas eu esqueci de fazer um slide só para isso. Porém, essas vão ser as três posições relativas que a gente vai ter, onde dois pontos se interceptam, onde um ponto só se intercepta ou onde nenhum ponto se intercepta, que é tangente, secante e externa. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada mais na apostila ou me perguntarem mesmo. Gente, falando aqui um assunto então que eu não vou dar tanta ênfase, porque vocês já viram bastante ele na última apostila, mas é o ângulo central. Esse assunto é muito importante, mas eu não vou dar ênfase só por conta que a gente já viu ele. Onde a gente tem um ponto aqui na circunferência, o outro ponto também na circunferência e um ponto no centro. Então, a gente forma um ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho que a gente está chamando de x. X aqui vai ser a mesma medida que o nosso arco que mede θ. Então, por exemplo, se esse x aqui medir 20 graus, esse nosso θ aqui também vai medir 20 graus, tudo bem? Então, o arco vai ter a mesma medida do ângulo. Porém, agora a gente tem um assunto que eu vou dar bastante importância. Aliás, acho que é o assunto mais importante dessa aula toda, que é o ângulo inscrito. Por quê? Ele é bem cobrado, pelo menos eu vi bastante na época que eu fazia vestibular, ou Enem, essas coisas. E ele é bem cobrado em provas no geral. Então, o que acontece no ângulo inscrito? Ele não é cobrado um exercício especificamente sobre um ângulo inscrito, mas ele está no meio, ele está no meio da descrição do exercício e você precisa dele para conseguir entender. Então, por exemplo, aqui tem o ponto A e o ponto B, e esse ponto, aliás, que eu nem lembrei de dar um nome para ele. Mas, enfim, são três pontos que estão na circunferência. Então, aqui está na circunferência, aqui está na circunferência e está na circunferência. E eles formam um ângulozinho. Nesse caso aqui, eu coloquei o nome desse ângulo de x, tudo bem? Então, esse aqui é o ângulo x, ele está inscrito na circunferência. A gente pode falar dessa forma. Então, o ângulo x inscrito na circunferência. E a gente tem o arco formado por esse ângulo x, que é o que está em roxo aqui, tudo bem? E esse arco ele vai estar relacionado com a medida desse ângulo x, que vai ser o quê? X ele vai ser igual ao nosso arco, ou seja, esse arcozinho θ aqui, dividido por 2. Então, por exemplo, enquanto esse ângulo x aqui medir 10, esse arcozinho aqui vai medir 20, tudo bem? Então, o arco dividido por 2 vai ser igual à medida de x.
Se a gente preferir chamar de outra forma, em vez de chamar de θ, a gente chama de arco AB. Então a gente pode falar que a medida do arco AB dividido por 2 vai ser igual a x, tudo bem? Então a medida vai, a gente já, por eu falar medida, a gente já consegue entender que a gente está falando dos ângulos aqui, tudo bem? Então o ângulo aqui, a medida desse arco aqui, de AB, dada em graus ou em radianos, dividido por 2 vai ser igual à medida de x. Isso aqui vai ser um arco inscrito. Acho que a gente vai fazer um exercício sobre ele, aliás, agora para memorizar. Então, o exercício número 3 que da apostila de vocês é um exercício que vai trabalhar, sim, com ângulo inscrito e também vai trabalhar com o ângulo central. Então, vocês vão conseguir ver bastante participação desses dois assuntos. Primeiro, a gente tem esse desenho aqui e ele pede qual que é a medida de x mais y, né? Qual que é o resultado da soma do ângulo x com o ângulo y. Primeira coisa que a gente tem, isso aqui é o ângulo central, então isso aqui mede 118 graus. Consequentemente, esse arco formado pelo ângulo central também vai medir 118 graus, tudo bem? A medida é a mesma quando o ângulo é central, ó, quando tem um pontinho aqui no centro, não é um ângulo inscrito, é um ângulo central. Por conta disso, então, todo esse arco aqui mede 118 graus. E a gente vê que tem um ângulo inscrito aqui, esse ângulozinho inscrito, que está formando esse arco todo aqui, ó. Então, esse ângulo inscrito forma todo esse arco AC. Eu não lembro se eu falei AC ou falei AB, mas enfim, arco AC. Vocês lembram que, enquanto aqui, por exemplo, for 2x, a medida desse ângulo aqui vai ser x, o ângulo inscrito tem sempre metade da medida do arco correspondente. O arco é 118 graus, então aqui vai ser 59 graus. Com isso a gente já sabe que aqui mede 59 graus. E outra coisa legal, a gente tem que essa parte aqui, ó, esse ângulozinho aqui que restou no meio, vai medir quanto? Vai medir 360, que é uma volta completa, certo? Menos 118, porque o 118 já está nessa parte aqui. Então essa parte vai medir 360 menos 118. Ou seja, vou colocar aqui uma setinha, vai medir 242 graus, que é 360 menos 118. Com isso, a gente já consegue resolver nosso exercício. Por quê? Esse polígono aqui é um quadrilátero, ou seja, 4 lados, e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Não sei se vocês se lembram lá da aula que a gente trabalhou isso, mas é 360 graus a soma de todos os ângulos internos aqui. Então a gente tem que a soma de 242 mais 59 mais y mais x vai ser igual a 360. Então, 59 mais 242 mais x mais y é 360. 242 mais 59 vai dar 301. 301 mais x mais y é igual a 360. Pega esse 301 que está positivo, passa negativo para o outro lado. X mais y é igual a 360 menos 301. Ou seja, x mais y é igual a 59. Com isso, a gente resolve esse exercício. Eu não lembro qual que é a alternativa. Deixa eu ver se tem aqui. Alternativa letra D, acho na apostila de vocês. Resultado, x mais y é igual a 59 graus. Outro assunto aqui que eu vou passar bem por cima, passar bem rápido. Ângulo semi-inscrito ou ângulo de segmento. Gente, isso aqui particularmente, até eu estudar aqui a apostila de vocês, eu nunca tinha nem ouvido falar desse tipo de ângulo. Então, não vi, pelo menos, ser tão cobrado. Acho que eu nunca vi ser cobrado numa prova, mas estou passando mais pela consciência que tem mesmo, né, de passar esse conteúdo para vocês. Ângulo semi-inscrito ou ângulo de segmento. O que vai acontecer? Tem uma reta tangente aqui, e aqui esse ponto P é o ponto onde a reta se intercepta com a circunferência. E daqui vai sair outra reta. Sair outra reta entre muitas aspas, né? Ali vai passar outra reta também. Com isso a gente forma um ângulo semi-inscrito, ou ângulo de segmento. E esse ângulo aqui, algo curioso dele, que eu não entendi ainda o motivo certinho, mas algo que a gente pode dizer dele é que ele é metade da medida desse arco aqui formado. Tudo bem? Então, por exemplo, enquanto esse nosso ângulozinho x aqui medir 20 graus. Esse nosso arco aqui, ele vai ter medida
de 40 graus, tudo bem? Então, esse arcozinho formado pelo ângulo semi-inscrito, ele vai ser exatamente o dobro da medida que esse ângulo vai ter, tudo bem? Então, esse aqui é o ângulo semi-inscrito. E agora a gente vai ver um ângulo excêntrico interior. Gente, gravar esse nome excêntrico é meio difícil. Aí eu fui ver e pesquisei um pouco o que quer dizer a palavra excêntrica. Quando a gente fala algo cêntrico, quer dizer que está no centro. Quando é excêntrico, é que foge desse centro. Então, por exemplo, é um ângulo formado por um ângulo que está num ponto que não está no centro. Então, por exemplo, se fosse aqui certinho, aqui é o centro da circunferência, tá? Supondo para vocês. E o ângulo formado fosse bem aqui, fosse esse ângulozinho aqui, ó, bem no centro da circunferência. Esse ângulo seria excêntrico interior? Não, não seria excêntrico interior, porque ele está no centro. Então não pode falar que ele é excêntrico, tudo bem? E como que a gente calcula isso aqui? Falando a muito grosso modo, de uma forma muito resumida para vocês. A gente vai calcular ele pela média dos dois outros ângulos. Então, por exemplo, dois outros ângulos não, pelos dois arcos que são formados. Então, aqui é o arco θ e aqui é o arco beta. Então, a gente faz a média deles, ou seja, θ mais beta dividido por 2, e com isso a gente vai chegar à medida de x. Então, x é igual a θ mais beta dividido por 2. Professor, mas aqui ó, o arco correspondente ao x não é esse beta aqui, então não quer dizer que ele vai ser igual? Não, isso só ocorre quando o ângulo é central, esse ângulo aqui não é central. Então a gente não pode falar que a medida de x é igual à medida de beta, tudo bem? Então, por exemplo, se aqui for 30 graus, não necessariamente aqui também vai ser 30 graus. Tem que estar, esse pontinho aqui tem que estar no centro para isso valer, tudo bem? Segundo caso, é o ângulo excêntrico exterior. Qual que é a diferença daquele? Aquele era interior, ou seja, o pontinho estava aqui, ó, o lugar onde era formado o ângulo estava, por exemplo, aqui, estava dentro da nossa circunferência, qualquer lugar, desde que seja dentro da circunferência. Aqui já não vai acontecer mais isso. Aqui, o nosso ponto onde forma o ângulo vai ser fora da circunferência, só o ponto P aqui, do lado de fora. No livro de vocês, aliás, na apostila de vocês, ele dá um leque bem abrangente de casos do ângulo excêntrico exterior. Então, por exemplo, tem esse caso aqui, tem o caso onde as duas retas passavam bem tangentes aqui, tem o caso em que somente uma reta passava tangente e a outra passava secante, passando por dentro mesmo. Mas todos eles vão ser calculados da mesma forma. E como eu não queria dar uma ênfase tão grande nesse conteúdo, então eu coloquei só essa imagem aqui que vocês já conseguem entender. Então, o ângulo excêntrico interior, resumidamente, é quando o ponto onde forma o ângulo está fora da circunferência. E vai ser calculado tudo da mesma maneira, que é essa aqui, ó. X vai ser igual a θ, perdão, tinha esquecido, θ menos beta dividido por 2. Vocês lembram que naquele caso lá a gente fazia a média entre o θ e o beta, então era a soma dos dois dividido por 2. Aqui não, e aliás, aqui é importante a gente saber qual ângulo é o beta e qual ângulo é o θ, tudo bem? Porque isso vai necessariamente ter uma diferença na hora da gente calcular. Professor, como que eu sei qual que é o θ e qual que é o beta? Às vezes você pode até confundir aqui. Você, em vez de fazer θ menos beta, você faz beta menos θ. Só que daí vai dar um resultado negativo. E não tem como a gente ter esse ângulo aqui sendo negativo. Daí você vai ver, ah, então eu errei, né? Então você necessariamente vai entender quando você errar nesse sentido aqui. Mas como que a gente sabe qual que coloca primeiro aqui, ó? Qual que é o θ? O θ vai ser sempre o maiorzão aqui, ó. Vai ter sempre um maior e um arco menor aqui. Então, o arco maior, vocês podem colocar ele primeiro e o menor depois. Se você colocar maior menos o menor menos o maior, vai dar um resultado negativo. Vocês vão ver que está errado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que pareceu meio confusa a explicação, né? Mas como que esse arco aqui meça 70. Esse arco aqui meça 20, tá bom? Nem sei se isso é possível, mas eu estou dando só um exemplo, tá? Então aqui mede 70 graus esse arco, esse outro arco aqui mede 20 graus. Qual vai ser a medida de x? A medida de x vai ser dada por 70 menos 20 dividido por 2. Fazendo aqui bem rapidinho para vocês, então, ó, isso aqui vai ser igual a 50 sobre 2.
Ou seja, isso tudo vai ser igual a 25. Com isso, a gente conseguiu calcular qual que é o ângulo excêntrico exterior dessa nossa circunferência e essas duas retas aqui, tudo bem? Então, isso aqui foi nosso ângulos excêntricos. Acho que a gente finaliza por aqui essa parte. Gente, tratando agora três teoremas que eu vou trabalhar com vocês rapidinho. Nenhum dos três eu nunca vi ser muito cobrado, só o último que eu já vi uma vez ser cobrado num exercício. Não era exercício de vestibular, era exercício de colégio, mas eu vou dar uma atenção especial a ele por conta disso. Mas esse aqui, esse teorema e o próximo, eu nunca vi serem cobrados. Porém, é bom a gente aprender para saber como resolver e pode nos dar uma ajudinha e pode dar uma cortada no tempo que a gente vai gastar no exercício, que vai ser muito bom. Então, aqui a gente tem o ponto P, aqui a gente tem o ponto B, aqui a gente tem o ponto A, aqui é o ponto D e aqui é o ponto C. A gente pode afirmar que PB vezes PA é igual a PD vezes PC, ou seja, a primeira metade, essa aqui é uma corda, tudo bem? A primeira parte dessa corda vezes a segunda parte dessa corda é igual à primeira parte dessa corda vezes a segunda parte dessa corda aqui, tudo bem? Então, PB vezes PA é igual a PC vezes PD, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Está escrito de uma forma diferente, numa ordem diferente, porém, nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o fator, o que é o fator? Cada coisa multiplicada. Então, a ordem que a gente colocar esses dois aqui não vai alterar o resultado. E a ordem que a gente colocar esses dois aqui também não vai alterar o resultado. Gente, falando para vocês então, teorema das secantes. Teorema anterior a gente trabalhou com cordas, o nome era teorema das cordas. Teorema das secantes, então a gente vai trabalhar com secantes. Aqui a gente tem a nossa circunferência e um ponto externo a ela, tá bom? E a gente faz aqui, ó, duas retas secantes a essa circunferência. Lembrando que elas têm que passar por esse ponto. A gente tem 4 pontos de intersecção aqui, que é o ponto A, B, C e D. Tudo bem? Com isso, a gente pode calcular quais são algumas medidas. Então, por exemplo, se aqui medir 6, todo esse trecho aqui, tá? Ó, de A até P, mede 6. E esse trechinho aqui de B até P mede 2. Assim como esse outro trechinho aqui vai medir 3. E eu quero saber quanto que mede todo esse trecho aqui. É para isso que o teorema das secantes vai servir, tá bom? Por quê? Vou apagar aqui os nossos números. Ele diz que essa distância curta vezes esta distância mais longa é igual a essa outra distância curta vezes essa outra distância mais longa. Então, o que você quer dizer com isso, professor? Ó, a gente tem aqui tudo media 6. Então, a distância longa aqui media 6. Aqui a distância curta media 2. Aqui a distância curta media 3. E aqui toda essa distância longa era o que a gente queria descobrir. Vou chamar de x. Ele diz que 2 vezes o 6 é igual a 3 vezes o x. 2 vezes 6 dá 12. É igual a 3 vezes x. Com isso, a gente chega ao resultado de que x vai ser igual a 4, tá? Não vou fazer detalhadamente porque é um pouquinho difícil escrever com o mouse, mas então a gente descobre, ó, toda essa distância aqui com o teorema das secantes. Então, colocando agora de uma forma bem organizadinha aqui para vocês, esse aqui vai ser o teorema das secantes, é isso que ele vai nos dizer. Então, ó, PC, que é toda essa parte longa, vezes PD, que é isso aqui, é igual a PA, que é toda essa parte longa, vezes PB, tudo bem? E o que acontece, por exemplo, quando a gente fizer essa reta, em vez de passar por ali, ser aqui, ó, tangente. Como que a gente calcula daí? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo teorema, que é o teorema das tangentes. Gente, então aqui o teorema da tangente, eu vou apresentar ele para vocês, que é esse aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem a circunferência e aqui a gente tem a mesma reta secante. E aqui a gente tem uma reta tangente, que passa só por esse pontinho T aqui, não é mais uma reta secante como a outra. O que ele vai nos dizer, esse teorema? Ele nos diz que PT ao quadrado, ou seja, essa distância aqui ao quadrado, é igual a PA, que é toda essa distância, vezes PB. Então, por exemplo, resolvendo um exercício aqui, onde aqui vai medir x, aqui vamos colocar medindo 4. Aqui vamos colocar medindo 6.
Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, pt ao quadrado é igual a 36, né? Que é 6 ao quadrado. É igual a PA. PA que é toda essa distância, então é 4 mais x. Multiplicado por PB. PB aqui é só 4. Ó, 36 é igual a 4 aqui a gente tem que fazer o chuveirinho, então 4 vezes 4 vai dar 16. Mais 4x, tudo bem? Porque aqui é um mais, então a gente faz mais 4x. Então 36 continua aqui, menos 16, pega esse 16 que está positivo e passa negativo para lá. Menos 16 é igual a 4x. Com isso a gente vê que 4x vai ser igual a 20. Ou seja, o nosso x aqui vai ser igual a 5. Eu fiz uma forma meio rápida demais, talvez, porém era só para dar um exemplo bem breve. Se você tiver com tempo aí, dê uma pausinha, entenda esse exercício, mas era só para ilustrar mais ou menos como vai funcionar. Às vezes você vai ter um x ao quadrado aqui, alguma coisa que você vai ter que trabalhar mais, porém vocês vão ver que sempre vai dar certo. Sempre provavelmente vai dar um resultado de x, um vai dar negativo ou alguma coisa assim que você vai falar, não, esse resultado não tem como ser. Tudo bem? Então essa aqui foi a aula de hoje, esses foram os exercícios resolvidos, foram os temas. Qualquer dúvida que tiverem, pode me perguntar para mim sobre qualquer um dos temas de hoje, qualquer um dos temas que tiveram no passado. E até semana que vem, pessoal. E se Deus quiser, a gente já não vai estar mais pela tela do computador, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, podem falar comigo. Boa semana para vocês, até mais, gente.